Bom dia, igreja. Irmãos, eu pertenço à Igreja Batista Nova Jerusalém. Meu esposo, ele esteve aqui, veio me trazer. E lá nós somos uma igreja pequena. Então, não tem como a gente, se sair todo mundo, não dá certo. Então, ele ficou lá para eu poder estar aqui. E desde já, pastor, muito obrigado, por ceder o seu púlpito, para que eu pudesse trazer a palavra do Senhor. Então, irmãos, vamos lá que no versículo tema que a irmã me passou, Efésios 3:20, diz assim a palavra do Senhor: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante o seu poder que atua em nós. Amém? Atua em nós. Eu costumo falar para as minhas meninas e lá na igreja que se alguém perguntar para nós aonde é o endereço de Deus, o que você vai responder? Aonde é o endereço de Deus? Eu li isso no livro de Po Yang-Shu. Irmãos, o endereço de Deus é você. Você é o endereço de Deus aqui na terra, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Nós somos tão pequenos e temos um Deus tão grande habitando em nós. Você já parou para pensar a responsabilidade que você tem por ser templo do Espírito Santo de Deus? Eu estou olhando para o irmão e o irmão é o endereço de Deus aqui nessa terra. Eu estou olhando para a irmã e a irmã é o endereço de Deus aqui nessa terra. Nós somos a Bíblia que o povo lê, irmãos. Esse congresso está lindo, nossa, tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso. Quando nós estamos dentro de 4 paredes é tudo muito bonito. Mas nós temos que transbordar isso lá para a sociedade. Nós temos que transbordar isso fora dos muros da igreja. Foi assim que a irmã trouxe para mim, fazendo a diferença, como abençoar a sociedade com os dons espirituais. Não é isso? Mas uma coisa eu falo. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Nós só podemos testemunhar aquilo que nós vivemos. Como é gostoso quando o irmão vem dar seu testemunho e fala algo tão bom que aconteceu e a gente sai revigorado com aquele testemunho do irmão. Mas quando a gente chega na nossa casa é a nossa vida. E eu vou falar uma coisa para os irmãos: é muito melhor quando o testemunho é o nosso testemunho. É muito melhor quando eu tenho algo que Deus fez na minha vida, que eu vou poder falar, que eu vou poder contar, porque é a minha vivência com Deus, experiência com Deus. Cada um tem que ter a sua. Irmãos, não vivam de testemunho do outro, não vivam daquilo que alguém contou, mas vivam daquilo que você vive com o Espírito Santo de Deus. O Senhor te chama para viver algo tão lindo na presença dEle. Ele te chama para testemunhar tantas coisas. Ele te chama para fazer tantas coisas junto com Ele. Ele te chama para uma intimidade que talvez a gente acha que tem, mas a gente não tem. Estar na igreja, sentado, não significa intimidade. Até mesmo você está lendo a sua Bíblia antes de dormir, porque aquilo já virou um ritual, não significa ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus é estar com Ele todos os dias, todos os momentos. É estar com Ele na igreja, é estar com Ele em casa, é estar com Ele na fila do ônibus, é estar com Ele no trabalho, é estar com Ele, irmãos, onde quer que você esteja. Não tem como nós deixarmos o Espírito Santo de lado algumas vezes e fazer com que a nossa vontade cresça. Quando Deus te chama: filho, vem cá, eu quero ter uma intimidade muito grande com você. Nosso Deus, Ele é muito maravilhoso. Ele não nos obriga a nada. Ele deixa com que nós venhamos a tomar essa decisão. Ele não pode tomar essa decisão por nós. Não pode. Você pode vir aqui, escutar uma mensagem de sexta, escutar uma mensagem de sábado, vai me escutar hoje, vai me escutar à noite.
Mas a decisão de mudança, a decisão de transbordar, essa decisão é sua. Você tem que querer. Você tem que se colocar à disposição do Senhor. Só podemos dar o que temos. Amém? E quando a gente fala em dons do Espírito Santo, a gente vê lá profecia, servir, ensinar, contribuir, liderar e assim vai. Mas a gente pensa, irmãos, que um dos dons tão maravilhosos que tem é o amor. O pastor falou aqui tão lindo, né? É o amor. Deus é amor. E muitas das vezes, quando você olha assim para o espelho, o que é que você está vendo? Se eu quero transformar a sociedade, se eu quero transformar, ter aqui com os meus irmãos uma comunhão, se eu quero fazer algo diferente, eu tenho que ser diferente. Não é começar pelo meu pastor, pela minha líder. Não, é a começar em mim. É a começar em você. E Deus te chama para isso. Lá na Bíblia tem um versículo muito bonito que fala assim, ó. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E quando eu li esse versículo, me trouxe lá para minha infância, irmãos. O meu pai era alcoólatra. Nossa. E eu lembro que quando eu estava brincando com a minha irmã, e quando a gente via que meu pai vinha, né, embriagado, a gente corria, se escondia. Porque a pessoa que está alcoolizada, ela perde o controle. Aí, às vezes a gente fala assim, ele é tão legal, mas quando bebe, vira outra pessoa. Perde o controle. E fazendo aí, né, irmãos, o versículo ele fala assim, mas enchei-vos do Espírito. Transborde do Espírito. Literalmente, irmãos, quando a gente se enche do Espírito Santo de Deus, significa que você precisa perder o controle da sua vida. Como assim, Simone? Você precisa deixar afogar aquele do seu velho eu, as suas vontades, eu estou certa, eu faço, eu aconteço, é assim. Não. Espírito Santo de Deus. Toma o controle. A pessoa embriagada é para o mal. Mas quando a gente está embriagada do Espírito Santo de Deus, irmãos, é totalmente para o bem. Você se torna uma pessoa diferente na sua casa. Você não é mais aquela irmã que está na igreja que briga pela blusa que você não quer, que briga pelo lugar que está assim, que briga por aquilo, que briga por aquilo outro. Aquela pessoa que o pastor está ali falando e o pastor está vibrando e você está, mas não vai dar certo, mas a gente não tem dinheiro. Mas irmãos, se encha do Espírito Santo de Deus, se embriague do Espírito Santo de Deus, deixa ele transbordar na sua vida, não se deixe levar pelas circunstâncias, porque nós não vivemos de circunstâncias, irmãos, nós vivemos da fé, pela fé. O pastor falou aqui, né, que a arquiteta veio, irmãos, a minha igreja, a gente era de uma igreja grande e assumimos uma igreja bem pequena. Irmãos, a igreja é em Cabo Sul, ela fica bem atrás de OCIEP, a gente está lá já há um bom tempo, e muitas das vezes, para a gente chegar na igreja, irmãos, eu ia com sapato e o negócio agarrava na lama, assim, a gente tinha que tirar assim da lama, e eu ficava com medo daquilo, e eu ficava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, por que eu estou aqui? Aí quando eu chegava lá, né, toda... Vinha as irmãs. Gente, lá muito bonitinho. Todas elas compraram botinha preta. Aí vinha as irmãs, tudo com aquelas botinhas pretas, sabe? E todas elas com a botinha, e elas não reclamavam, não, lavavam as botinhas pretas e entravam na igreja para louvar. Era lama, muita lama. A igreja era um telhadinho, irmãos, que pingava tudo ali. E as irmãs ali felizes da vida louvando. E eu falava assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Tão longe da minha casa. Mas Deus tinha um projeto para a gente ali naquele lugar. E quando eu comecei a parar de perguntar o que eu estou fazendo aqui,
O Senhor começou a nos demonstrar, a me dar um amor tão grande por aquele lugar, um amor tão grande por aquelas pessoas. Irmãos, a igreja hoje, se eu falar para os irmãos assim, pastor, se ela tiver 20 irmãos dizimistas é muito. E os dizimistas fiéis são aqueles que ganham salário mínimo. Para o irmão ter noção, né? Quem trabalha com tesouraria, entende de obra. Se os irmãos forem na minha igreja hoje, nós lá... era só uma casinha. Hoje já tem um galpão, uma estrutura enorme. Nós conseguimos colocar a telha. E a igreja está crescendo. E a igreja está desenvolvendo. Não é pelo dinheiro dos irmãos, mas é pelo amor dos irmãos, conforme o pastor falou. E as pessoas chegam lá e passam por lá. Mas o que está acontecendo aqui neste lugar? Meu Deus, como é que pode isso? Irmãos, é o amor. É o Espírito Santo de Deus atuando ali naquelas vidas. A gente estava uma vez, irmãos, tinha que pagar 18 mil reais. Olha bem, uma igreja do jeito que eu falei para os irmãos. Nós tínhamos que pagar 18 mil reais para poder fazer a colocação das telhas. E eu já fui toda, né? Falei, gente, como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, não vai dar, não tem de onde tirar esse dinheiro. E eu pedindo muito perdão para o Espírito Santo de Deus, e eu e meu esposo ali, porque eles deram esse valor de 18 mil reais, e a gente não tinha de onde tirar esse dinheiro. E nós fizemos aquela mesa, sentamos com a liderança ali naquele dia na igreja. E eu falei, Senhor, a gente vai ter que falar, né? Que a gente vai adiar a obra, porque nós não temos de onde tirar 18 mil reais. E veio o irmão, sentou lá com a gente. E era esse valor, 18 mil reais. Isso eu nunca vou esquecer na minha vida. E aquele irmão sentou ali e a gente nem começou a falar. Ele, pastor, eu tenho algo para falar para o senhor. Eu e a minha família. O pai dele fundou, né? Quando era congregação, fundou aquela igreja. Aquele pai tinha um amor tão grande por aquela igreja. Aquele pai veio a falecer e ele continuou ali na igreja conosco. E naquela reunião, aquele irmão falou assim, pastor, eu tenho um cofre que eu e minha família, nós viemos juntando esse dinheiro há muito tempo, porque a gente sabia que ia chegar essa hora, em que alguém ia ter fé para que isso aqui acontecesse. Nós estávamos começando a fazer as estruturas, né, as ferragens. E pastor, eu me assustei quando eu abri o cofre com a minha esposa. O cofre, pastor, tem 18 mil reais. Não, vocês não entenderam. O cofre tem 18 mil reais. Amém, igreja? Esse é o Deus que nós servimos. E eu comecei a chorar naquela mesa. E meu esposo começou a chorar. E o irmão também estava chorando, mas ele não sabia nem o porquê. Mas é porque quando a obra é de Deus, é Ele que vai enviar os recursos. É Ele que vai pagar a obra, irmãos. O dinheiro, ele vai chegar. E uma coisa muito, muito, muito importante é que a gente tem que estar ligado com Ele. Tem que estar ligado com Ele. Vai vir circunstâncias, coisas que a gente não vai conseguir. É impossível. Para o nosso Deus, nada é impossível. Hoje, a Igreja Batista Nova Jerusalém já está com toda a cobertura, já está com todas as telhas. Terminamos agora a segunda obra. Irmãs, todo mês tem quentinha para vender. Todo mês as irmãzinhas estão lá e a gente vendendo quentinha, vendendo quentinha, vendendo quentinha. E a obra está saindo. E muitas pessoas falam assim, ah não, estou cansada esse mês, não pastor, não faz almoço não, não pastor, não toma esse passo não pastor. Irmãos, sabe aquela quando estava lá fazendo a grande obra lá e alguém falou, desce do muro, não vou descer não tenho tempo para te ouvir. Se alguém falar para você que não vai dar, mas se o Senhor já te direcionou para algo grande, faça. Esse é o Espírito Santo de Deus que transborda em nós. Ser cheio do Espírito Santo de Deus retrata um estado de vida, alma e espírito totalmente conectados e dependentes de Deus. Às vezes a gente quer falar para o mundo, quer transformar a sociedade, a gente quer mostrar tantas coisas para o mundo, mas quando na realidade dentro de nós nada disso existe. Não existe.
Dentro da nossa casa a gente não dá um pingo de testemunho. Lá fora a gente não dá um pingo de testemunho. Eu vou falar uma coisa aqui que as meninas já conhecem e eu gosto de falar porque é uma coisa tão pequena, mas que como foi comigo, eu quero que os irmãos prestem muita atenção nisso. Ó, liga aí, ó. Quem está dormindo aí acorda, vamos lá. Olha bem. Mínimas coisas. Mudança da sociedade através do dom do Espírito Santo começa em nós. E eu trabalho em Belfor Roxo. Antigamente não tinha camelô não, mas agora ela está lotada de camelô. Trabalho em Belfor Roxo, centro de Belfor Roxo. E eu trabalho na Caixa, então eu faço algumas coisas no cartório, assim, eu tive que ir. E eu lembro que eu passei na hora do almoço para ir fazer alguma coisa, eu tinha hora de voltar. E, gente, quando eu passei tinha uma banca assim, do camelô. Sabe aqueles queijo ralado grossão que a gente gosta de botar no macarrão? Não é qualquer um, não, é aquele bom. E estava um preço muito pequeno. E eu passei correndo, né? E eu falei assim, na volta, eu vou passar. Hoje eu vou fazer uma macarronada lá em casa. E fui. Né? Puxa, baratinho. Vou comprar logo 2. E fui naquela pressa e voltei. Irmãos, quando eu parei ali para comprar aquele queijo ralado, na mesma hora, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Por que você vai fazer isso? Você sabe de onde veio isso? Olha, no mercado é esse preço. E eu, não é o triplo, Senhor, é o triplo. Ele falou assim, mas que vantagem você está tirando de comprar algo que provavelmente foi roubado? Você vai estar levando maldição para sua mesa. Você vai estar levando maldição para o jantar. Irmãos, e aquilo eu fiquei, o homem está com um saquinho na mão e está aquele Espírito Santo falando comigo e aquela coisa. Mas eu caí no choro. Parece uma besteira, mas não é. São nas mínimas coisas que nós mostramos para a sociedade que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se você está fazendo isso, cuidado. Mas não. Porque quem compra é tão ladrão quanto quem rouba. Pensa nisso. E outra vez, meu filho estava comigo no mercado, saí do trabalho, uma fome, pastor. Vamos no mercado. E no mercado com fome é difícil, né? E eu amo aquelas castanhas que são cristalizadas. E tinha assim pra gente botar no negocinho, no potinho, né? E eu lembro que eu peguei, botei no potinho e peguei uma e comendo. Aí meu filho, mãe, tá tendo degustação no mercado? E eu falei assim, não. Aí ele, você abriu o que você vai pagar? Eu falei, não, tá fechado. Você tá comendo como? Eu falei, não, filho, eu peguei uma lá, quer uma? Ai, irmãos. E ele falou, não, mãe. A gente não pode comer o que não é nosso. Você não pagou para comer isso, gente. E eu caí na real que realmente eu estava pegando o que não era meu. Esses são meus 2 exemplos, irmãos. Coisas simples, fáceis, mas que a sociedade ela está nos olhando. A sociedade ela quer ver alguém diferente. Comigo foi um queijo ralado, uma castanha. Mas o que você tem achado que não é nada demais e você tem feito? Para e pensa. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo, né, ele age através de nós com gemidos inexprimíveis. Eu acho que no dia do queijo ralado, ele gemeu tanto que gritou na minha consciência. E até hoje, quando eu passo ali, que eu vejo aqueles negócios baratos, eu sai tentação, sai tentação, sai tentação, sai tentação. Eu não quero nem ver. Então, cuidado, para transformar a sociedade, a transformação começa em mim e você. Você pode achar que não tem ninguém vendo, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. Amém? Eu fui morar, a gente conseguiu se mudar há pouco tempo. Cheguei lá na casa, a conta não estava nem no meu nome, tem luz. e não tinha nem meu nome, assim, acho que deixaram, né? Eu não sei como explicar. E eu falei pro meu marido, vai lá agora na Light e bota o nosso nome agora. Porque dá aquela impressão, irmãos, de que tudo que a gente não vai pagar é muito bom. É ou não é?
A gente vai usufruir, mas não vai pagar. É a gatonete, é o gato da luz, é tantas coisas que a gente vem fácil pra gente. Mas tudo isso, irmãos, não convém de nós. Não convém de nós, o servo do Senhor, que quer mudar uma sociedade, que quer transformar uma sociedade. A transformação vai começar em mim e em você. É a gente todo dia pegar aquele velho homem e ele tenta, afunda ele de novo. E ele tenta crescer, a gente afunda ele de novo. Porque isso aí, irmãos, vai ser até a nossa, quando o Senhor chamar a nossa ceia. A gente vai ter aí várias coisas que vão vir à nossa disposição para nós fazermos. E o que nós vamos transbordar? Vamos sempre transbordar aquilo que nós temos, que a gente considera mais importante. Se para você tirar vantagem de algo for mais importante, você vai falar assim, Espírito Santo, fica aí de lado que agora eu vou fazer isso aqui. Olha que vantagem que eu consegui. Olha aqui, foi tão baratinho. A que custo que aquilo chegou a esse preço para você? O nosso caráter diante de Deus e diante dos homens tem que ser um só. Amém, igreja? E disse Jesus, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Somos templo do Espírito Santo, somos moradas de Deus. E Jesus continua dizendo, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a Ele e faremos nele morada. Como está a casa que Deus habita? Como está a tua casa? Quando você se vê no seu dia a dia, você está transbordando o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus habitando em nós. Que vergonhoso quando alguém olha para nós e a gente se identifica como cristã e a pessoa fala assim, nem parece. Nem parece. Tu? Tu tá mentindo, né? Não, você não. Que isso? Gente, que vergonha. Que vergonha. A Bíblia fala, pregue, se possível, com palavras. Tem hora que você não vai dizer uma palavra, mas aonde você chegar, com a presença de Deus, as pessoas vão ver em você o próprio Deus. Elas vão ver que tem algo diferente em você. Elas vão saber que ali tem alguém diferente. Você precisa fazer a diferença. Eu já estou quase me formando. A irmã falou que eu sou psicanalista na informação. Eu já estou no estágio, já estou finalizando. Gente, é absurdo o número de famílias em que na igreja é uma coisa e em casa é outra. Irmãs, é um absurdo o número de mulheres que estão sendo silenciadas em nome de Deus. Elas apanham dos seus maridos. Elas aceitam agressão dentro da sua casa. Porque ela não pode falar para o seu pastor ou para a sua igreja quem é aquele homem que convive com ela. Porque senão vai manchar o evangelho de Deus. Mas dentro da sua casa, que amor é esse? Tem mulheres que sangram sobre seus filhos. Não tem uma palavra de amor. Batem, espancam, gritam com essas crianças. Tem famílias que estão perdendo seus filhos dentro dos seus próprios quartos. Meu filho está lá no quarto, está bem. Está com o celular, está bem. Irmãos, em nome de Jesus, se você conhece algum adolescente, se você tem um filho, se você tem alguém que fica trancado dentro do quarto com o celular, chame essa pessoa para fora, abraça essa pessoa, porque eles estão se perdendo dentro dos quartos. A minha casa, o Espírito Santo de Deus tem que atuar, amém? A minha casa é morada do Altíssimo.
porque eu estou ali. A Bíblia fala, quando eu boto a planta dos meus pés, a presença do Senhor tem que estar. E é inadmissível, irmãos, que nessa sociedade ainda existam pessoas que vivam somente de religiosidade, achando porque ter uma Bíblia de crente, estar numa igreja de crente, ter um nome de crente, é um crente. Pode até ser crente, porque crente até o diabo é. Mas cristão, aquele que serve a Deus, tem que ter a sua vida transformada, a começar dentro da sua própria casa. Tem que começar dentro da sua própria casa. Irmãos, não adianta ficar aqui buscando seus dons. Eu vou cantar, eu quero cantar, todo desafinado, mas eu quero estar ali, eu quero cantar, e recebe um não. A igreja não me ama, a irmã do louvor não me ama. Pastor, eu quero fazer isso, eu quero cuidar das crianças em casa, espanca os filhos, eu quero. Gente, não busque os dons, busque o dono dos dons. Porque quando você buscar ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo entendimento, você não vai nem precisar ficar procurando qual é o seu dom, porque ele vai surgir, ele vai aparecer. Você sempre pode ser útil na obra de Deus. Às vezes não é onde a gente quer, mas é onde Deus nos coloca. A sociedade precisa ver algo diferente em nós. Nossa igreja precisa ver algo diferente em nós. Fomos chamados para libertar os cativos, mas para libertar alguém nós temos que viver em liberdade primeiro, amém? Até transbordar, a começar em mim. E eu decido se eu transbordo ou não. Eu, quando era criança, primeiro que eu tive 2 problemas com rejeição. Eu fui rejeitada no ventre da minha mãe. Minha mãe tinha... minha irmã... nossa diferença é muito pequenininha. E minha mãe, quando ela se viu grávida de mim, ela entrou em desespero. E tentou aborto, tentou várias coisas. Mas louvado seja Deus que ele já tinha um plano para minha vida. Eu insisti, tá? Né? Então Deus sabe todas as coisas. E a segunda rejeição que eu tive foi pelo meu pai. Porque como minha mãe fez essas coisas, quando eu nasci muito roxinha, muito escurinha. E meu pai é branquinho, minha mãe branquinha. E quando eu nasci, que ele olhou aquela criança escurinha, meu pai não me aceitou. E quando eu cheguei, minha mãe chegou em casa, disse que a briga foi tão grande, ela ainda com um bebezinho, né, que ele acabou quebrando a cama. E essa rejeição durou toda a minha infância. Toda a minha infância, o meu pai me rejeitou. Meu pai, eu tenho uma irmã que ela é muito diferente de mim, ela é alta, ela é muito parecida com meu pai. E meu pai tinha uma paixão por aquela minha irmã. E meu pai trazia presentes para minha irmã. E a minha irmã dividia comigo. O meu pai sempre levava minha irmã para sair alguma coisa e minha irmã me levava junto, sabe? Então a minha irmã, a gente tem uma cumplicidade muito grande. E agora no Dia das Mães, eu levei a família toda lá para casa, irmãos, porque a família fica assim, minha mãe acusa minha avó, e minha irmã acusa minha mãe, e eu botei todo mundo, né, Júlia? Botei todo mundo lá para a gente fazer uma conversa, para a gente começar a entender a história um do outro. Não julgue o outro sem conhecer a sua história. Às vezes você julga muito a sua mãe, mas não conhece a história da sua mãe. Você julga muito alguém, mas não conhece a história. Ali nós conhecemos a história ali. E eu comecei a falar aquelas coisas que meu pai fazia comigo, e hoje... Eu acho que assim, vou falar a verdade para os irmãos. Quando eu era criança, eu não entendia. Quando eu casei, no dia do meu casamento, ele entrou bêbado. Eu tive que entrar segurando ele assim, morrendo de vergonha. E nesse dia do meu casamento, eu falei assim, eu nunca mais quero você na minha vida. Eu nunca mais. E eu lembro que quando eu engravidei do meu primeiro filho, ele parou na porta do meu trabalho e sentou. Era uma financeira lá em Madureira. E todo mundo, quem é aquele? Eu falei, não sei, chama a polícia. Mas o moço está ali sentado desde de manhã. Eu falei, não sei quem é, pode chamar a polícia para ele. Era meu pai, gente. Mas eu tinha tanta raiva, sabe, daquilo que ele fez comigo, que eu comecei a entender. E no final do dia eu fui lá, falei com meu pai, ele falou, só quero te pedir uma coisa, quando o seu bebê nascer, deixa eu ver o seu bebê. Aí eu falei assim, tá bom, mas agora some. Eu não quero ver você. E assim foi. Até que meu pai ficou muito doente.
E o Espírito Santo de Deus, porque quando você tem Jesus no teu coração, essa falta de paternidade que você teve na infância, você tem um pai que começa a cuidar de você. E meu pai ficou muito doente, e a gente começou a cuidar do meu pai, eu e minha irmã, e a gente começou a pagar o tratamento dele. E eu lembro que quando ele foi fazer a cirurgia, ele estava internado, e eu só fui lá para visitar. Eu fui lá visitar o meu pai. E eu falei assim pro meu esposo, vamos rapidinho, porque amanhã eu tenho que trabalhar, irmãs. Quando eu cheguei no hospital, a minha irmã, quando me viu, tô indo, tchau, foi embora. E a minha madrasta falou assim, Simone, eu não consigo ficar no hospital. Eu sinto o cheiro do éter, eu desmaio. E quem vai ficar com ele? Aí ela, você. Aí eu não. Não, é você. Mas olha, aquilo ali estava tudo preparado. Até perdi a mensagem aqui, mas deixa eu contar essa experiência para os irmãos. E naquela noite, naquele hospital, eu fiquei ali, não levei nada para o hospital, tinha vindo do trabalho, não tinha comido nada, cheio de fome, gente, muita fome. E não tinha nada no hospital para poder me alimentar. E meu pai deitado naquela cama, e meu pai tinha um soro que tinha que passar e não podia deixar de trocar. Tinha que trocar toda hora, aquele soro não podia acabar. E trancaram a porta, foi todo mundo dormir e me deixou ali com ele, botaram aquelas caixas de soro ali, e toda hora eu mudando aquele soro, e aquela preocupação daquele soro não parar, né? Porque estava limpando o sangue da cirurgia, alguma coisa assim. Mas quando foi chegando de madrugada, que eu olhei para ele naquela cama, todo aquele gatilho da infância veio sobre mim, do meu casamento veio sobre mim, eu comecei a chorar. E eu falei assim com o Senhor, meu Deus, eu já perdoei ele, mas por que eu tenho que estar aqui? Por que não é a minha irmã, que ele mais gosta, que está aqui? Por que não é a esposa dele que está aqui? Porque eu, Senhor, tenho que estar aqui. Essa hora da madrugada, com esse frio, com fome. Por que eu tenho que estar aqui, irmãos? Naquela hora, o meu pai, ele acordou. E ele me chamou no leito dele e falou assim, minha filha, vem cá. Por que você está aqui? Você pode ir embora. Ele falou bem assim, eu fiz tanto mal para você. Minha filha, ainda bem que eu estou viva. Porque Deus hoje manda eu te pedir perdão. Por todo o mal que eu te fiz. Por todo o amor que eu não te dei. Por todas as vezes que eu te ignorei, você me perdoa. E naquela hora, meus irmãos, foi como se tivesse saído um peso de cima de mim. E eu caí de joelho ali naquela cama, mas eu chorei muito e agradeci muito ao Senhor por aquela oportunidade de estar ali naquele lugar. E foi algo tão maravilhoso. Hoje a gente vai para o meu pai, a gente conversa com meu pai, vai na casa do meu pai. Mas tem dores na nossa vida que se não for o Espírito Santo de Deus a nos tratar, a gente não consegue superar. Eu não sei qual é a dor que você tem aí, mas o Espírito Santo de Deus, ele chama você para tratar essa dor. Queridos, a transformação começa em nosso coração, em nossa mente. E se você quer ter vida, você precisa da vida. E a vida, ele é o próprio Espírito Santo em nós. E antes de terminar aqui, falando de como ser transformado pela sociedade, eu quero falar outra coisa para os irmãos. Nessa minha infância, em que eu fui tão maltratada, tão ignorada pelo meu pai. E assim, irmãos, a minha vida era uma loucura. Meu pai era alcoólatra, minha mãe sumia de casa, largava a gente. Então, foi uma infância muito conturbada. Mas na frente da minha casa, tinham pessoas que foram capazes de transformar a sociedade através do Espírito Santo de Deus com seus dons. Sabe qual era os dons daquela família? Era o amor. Eles passavam e sempre falavam algo bom para mim. E quando eu olhava para aquela família que morava em frente à minha casa, eu falava assim para Deus, Senhor, isso aí eu quero para mim quando eu crescer. Isso aí, quando eu casar, eu quero viver isso, Senhor. Eu quero viver. Você está vendo como a importância do seu testemunho? Como você é conhecido lá onde você mora? Como as pessoas estão te vendo lá onde você mora? Lá onde você trabalha, lá onde você estuda? Como?
como aquela mulher rixosa, que está toda hora brigando com o marido. Aquele marido que não está nem aí para nada, não dá um oi, não dá um... Sabe, gente, como é que nós estamos sendo conhecidos diante daqueles que estão tão perto de nós? Às vezes a gente quer fazer tanto para tantos, quantos que estão perto nós não damos nada. E aquela mulher, ela me deu um testemunho de vida. Aquela família me deu um testemunho de vida que transformou a minha vida. E quando eu cresci, o Senhor me deu um esposo segundo o coração de Deus. E eu achei meu esposo, encontrei ele na igreja. E eu conheci o meu esposo também veio de um lar totalmente destruído. Nós dois nos ajuntamos e falamos, olha, casamento é para toda a vida, casamento no Senhor, para toda a vida. E nós nos casamos. E a minha família pertence ao Senhor. A minha casa pertence ao Senhor. Irmã Simone, que lindo! Que coisa bonita! Você conseguiu, tudo bom, tudo legal, sim, mas não é porque a minha casa serve ao Senhor, irmãos, que eu não vou ter problemas não, presta atenção. A gente só quer o Deus da bênção, a gente só quer as bênçãos de Deus sobre a nossa casa. A gente acha, porque está transbordando do Espírito Santo de Deus, tudo tem que estar certinho, tudo tem que estar no seu lugar. Mas é aí que você vai fazer a diferença. É aí, na hora que vem como o pastor falou assim, né? Vem a tempestade, vem o trovão, vem o furacão, vem o que vier. Se nós estivermos transbordando, a história tem um outro final. Nós decidimos que ela tem um outro final. Amém? Do mesmo jeito que alguém mostrou para mim que era possível haver algo novo, uma família nova. Eu, irmãos, na minha dor, hoje eu falo para muitas pessoas que é possível você transformar lixo em obra de arte. Mesmo casada, meu esposo sendo pastor, tendo criado meus filhos no caminho do Senhor, meu filho fazer parte do altar do Senhor, tocar todos os instrumentos. O meu filho chegou uma hora que ele foi embora. Falou, mãe, eu não quero mais saber desse Deus. Eu estou indo embora. E foi para o mundão. E eu fiquei como, irmãos? E eu falei para o Senhor, mas o Senhor lembra quando eu era lá, que eu falei que a minha família tinha que ser igual àquela família? Eu conhecia a família por fora. Eu não conhecia aquela família dentro de casa. E o Senhor me mostrou, irmãos, que nem só de aparência vive o crente. Transformar a sociedade é transformar a sua própria família. Pastor, o meu filho amado, ele foi embora para o mundo. O meu filho amado, ele começou a tocar nas bandas do mundo. O meu filho amado, ele começou a receber muito dinheiro para fazer aquilo. Na igreja, é para o Senhor. Mas no mundo, irmãos, rola muita grana, rola muito dinheiro. E o meu filho conheceu as drogas, o meu filho conheceu a prostituição, o meu filho chegou no fundo do poço. E eu falava, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? E quando eu chegava na igreja, a esposa do pastor tem que estar ali, era um monte de gente para a gente falar. E eu só dizia, está tudo bem. Porque eu sabia o Deus que eu sirvo, eu conhecia o Deus que eu sirvo. Mas a dor já estava tão grande, irmãos, porque a minha casa já, sabe, o quarto do meu filho já não era mais o quarto do meu filho. Eu ia para a igreja e não sabia onde ele estava. Chegava na sexta-feira, eu não sabia se na segunda eu ia achar ele no necrotério, eu não sabia se achar ele preso, eu não sabia onde achar meu filho. O meu filho se transformou. Meu filho ficou com uma barba deste tamanho. Meu filho já não tomava mais de banho. O meu filho começou a se prostituir. Eu sempre falo para eles, vocês conhecem a Praça do Skate? Hoje em dia eu moro lá pertinho. Hoje em dia ela está bem diferente. Mas na época ali era um reduto de drogas, de tudo que não prestava. E muitas das vezes eu chorava ao Senhor e falava, meu Deus, como eu vou estar de frente de uma igreja com o meu marido, pastoreando uma igreja, se a minha família está destruída? Se o meu filho está nas drogas? Se o meu filho está desse jeito? As pessoas me cobravam, irmão, está pensando o quê? E me ligavam assim, falavam assim, aqui, olha onde seu filho está. Ih, como está o seu filho, hein? E eu comecei a achar que eu não estava dando conta daquilo. Mas eu sabia quem eu era. Eu sei quem eu sou.
Eu sei de quem eu sou filha. E eu sei que a minha família é do Senhor. E quando eu gerei o meu filho, eu dediquei o meu filho ao Senhor. E eu falava e falo que na minha família não vai faltar, na minha geração, quem sirva ao Senhor no altar. Ainda que as circunstâncias demonstrassem que aquele menino estava se perdendo, que aquele menino estava morrendo, que aquele menino já não queria mais saber de Deus, eu ia para o meu terraço e começava a clamar: Senhor, não é por ele, mas é pela aliança que o Senhor tem comigo, Senhor. Senhor, sara o meu filho. Senhor, cura o meu filho. Ele está conhecendo uma sociedade degradante, mas ele sabe, Senhor, que aqui o que eu ensinei para ele é outra coisa. O que você tem ensinado? Se você tem ensinado algo bom, a raiz está lá, está plantado. Eu sempre respeitei o meu marido sempre me respeitou. Os meus filhos sabem como nós somos. Na minha casa é abrigo, é proteção. A sua casa tem que ser abrigo e proteção, porque se eles saírem, eles podem voltar. E muitas das vezes, pastor, eu fui atrás daquele menino em lugares que o senhor nem imagina. E eu pegava o carro e ia atrás dele, eu ia atrás dele. Teve um dia que eu cheguei lá, um local que eu só via fumaça, estava todo mundo doidão. E quando eu vi meu filho naquela situação, e eu comecei a buzinar o carro, e buzinei uma, e buzinei duas. E os caras chegaram para mim, bateram no meu carro: tia, vai embora. Aqui não é lugar para você não, você está fazendo muito barulho aqui. Eu continuei a buzinar. E ele falava: tia, vai embora agora. E eu falei: eu não saio daqui sem buscar o que é meu. E apontava para ele. E eles riam de mim, debochavam de mim. E eles pegaram meu filho e botaram no carro. E meu filho era um caco de gente. Peguei aquele menino com todo o amor que eu tinha e levei meu filho para casa. Tá pensando que foi fácil? Teve um dia, irmãos, que eu fiquei de 6 da manhã às 6 da madrugada dentro de um banheiro chorando. E eu pensava assim: Jacó lutou com o anjo, hoje eu vou lutar até o Senhor dar meu filho de volta. E eu gritava, e eu chorava, e eu, sabe, naquele banheiro, eu botava meu rosto no chão. E eu falava: Senhor, é o meu filho, é o meu filho. Senhor, por favor, é o meu filho. Nós temos que gerar para a sociedade algo bom. Nossos filhos têm que gerar bênção para a sociedade. E o meu filho agora estava sendo maldição, gente. E eu chorei. E quando eu acordei de manhã, nada aconteceu. Eu comecei a entrar numa depressão. E eu fui procurar um pastor, que ele é psicólogo, e o pastor me tratou e eu só chorava. E ele falava: filha, isso é um luto de alguém que está vivo. Mas para você cuidar de quem morreu, você tem que primeiro se cuidar, se amar. Lembra da mãe que você foi, de tudo que você fez e de tudo que você ainda pode fazer por ele. E quando você estiver forte, aí sim você vai lutar pelo seu filho. E assim foi. Foi muito difícil. Vi meu filho nas situações mais constrangedoras que os irmãos possam imaginar. Quebrou meu box. Já fez muitas coisas, da gente estar em almoço de família e ele aprontar. Mas eu nunca desisti do meu filho. Não desista daqueles que você ama. O Espírito Santo de Deus habita em você, amém? E a palavra diz que ele é cura. Ele é consolador. Você tem a cura para essa pessoa que está perdida, que você ama. E assim foi, pastor. E assim foi, meus irmãos. Foram dias de luta. E todas as vezes que acontecia algo com meu filho, que eu ficava triste, o Senhor me trazia à memória aquele menino bonitinho. Eu levando ele para a escola, eu com ele no colo. Festinha da escola no Dia das Mães, festinha de aniversário. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que trazer à memória o que nos dá esperança. Não perca a esperança. Não morreu. Tem vida aí. Não morreu. Não morreu. Um homem de Deus chegou e falou assim para mim: irmã, me admiro você. Você não conhece a Bíblia, não? E eu fiquei assim: como assim? Eu estou aqui te pedindo socorro. E ele falou assim para mim: vai lá, abre lá na passagem do filho pródigo.
Deixa ele embora, irmã. Deixa comer as bolotas. Deixa se molhar, se envolver com os porcos. E naquela hora eu olhei para aquele homem e falei assim para ele: não, meu filho, não. Enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto o Senhor me der forças, eu vou estar lutando por ele. E saí daquele lugar e entrei no carro chorando e falei com Deus: Senhor, se for realmente para eu abrir mão, o Senhor vai me dar paz. Mas se não for, o Senhor vai fazer com que eu fique mais agitada ainda. E assim foi. Irmãos, foi muita coisa que eu fiz. Fui em muitos lugares atrás dele, orei muito. Uma coisa aqui que eu quero falar para as irmãs, que algumas já sabem que eu sempre falo. Tem gente que fala assim: eu não tenho amigo, não gosto de me envolver com ninguém. Ai de mim, se não fossem as minhas irmãs do grupo de oração. Ai de mim, se não fossem aquelas irmãs que meia-noite eu falava assim no zap: agora todo mundo orando. E a gente ajoelhava, cada uma na sua casa. E a gente ajoelhava e orava pelo meu filho. Procure pessoas que somem com você, porque tem hora que a força vai acabar e você precisa dessas pessoas junto com você. E aquelas irmãs se juntavam ali comigo e oravam. Resumindo a história, irmãos, para a gente finalizar aqui. Num belo dia, chamaram a gente para um local, para um acampamento chamado Marca Radical. E falaram assim para mim: olha, Dia das Mães, vamos que a gente vai levar teu filho e ele vai nesse acampamento, vai ser maravilhoso. Eu falei: ah, então tá, eu vou por causa dele. E quando chegou no dia, ele falou assim: eu não vou em lugar nenhum. Vocês vão sozinhos. E eu falei para a menina, para a pastora que me convidou: não vou não, porque eu só ia por causa dele. E ela falou: você está errada. Nós não temos que viver pelos nossos filhos. Eles têm a vida dele, nós temos que viver por quem nós somos. Quer transformar a sociedade? Comece transformando a sua casa. Comece praticando os dons espirituais com seus filhos. E eu fui para aquele acampamento e ali nós ficamos o dia inteiro. Ele apareceu, tá? Com a mochila, com cabelo. Ele começou a fumar muito, ele fumava muito, irmãos. Isso do portão para fora. Na minha casa ele não fazia não, tá? Ele respeitava. E ele fumava muito e chegou naquele acampamento. E ali naquele acampamento ele falava assim para as pessoas assim: eu sou a ovelha negra da família, eu sou a ovelha negra da família. E ali o Espírito Santo tratou meu esposo, me tratou e tratou ele. Cada um ficou num grupo. E quando chegou o final daquele acampamento, eu falei com Deus, eu falei: Senhor, eu não consigo mais. Agora é com o Senhor. Tudo que eu podia fazer eu já fiz. A minha família está sofrendo. As pessoas estão sofrendo e eu sei que ele também está sofrendo. Mas se for, Senhor, para ele ficar nessa vida, então coloque resiliência no meu coração para que eu ame ele do jeito que ele é, da forma que ele é, e que eu aceite ele do jeito que ele está. E naquela manhã de domingo eu orei naquele acampamento, chorando aos pés do Senhor. Nós tivemos que acordar ali, já era umas 3 da manhã e todo mundo acordado, e eu chorei. E terminou o acampamento, fizeram o apelo, ele não se mexeu, ficou lá no canto. Né? Porque você sabe que depois de um encontro, de um acampamento, sempre todo mundo muito cheio das emoções, né? E as pessoas vêm mesmo querendo Jesus, ele não veio, ele ficou no canto. Eu peguei na mão do meu marido e fui até aquela criatura que era o meu filho e falei assim para ele: não importa como você está, não importa o que você escolheu para a sua vida, mas você tem uma casa, você tem uma família que te ama. E a hora que você quiser voltar, as portas estarão abertas para você. O Senhor me deu você é a promessa de Deus para a minha vida. Que os filhos são heranças do Senhor. E a gente foi embora para casa. E naquele dia era Dia das Mães. E eu lembro que quando nós fomos para a igreja, aquela programação Dia das Mães, e meu celular tinha muitas mensagens que eu só olhei depois do culto. E quando eu fui chegando em casa, eu falei assim: amor, alguma coisa aconteceu com o Rodrigo. Tem muitas mensagens aqui no celular dos amigos. Tem muita mensagem do pastor, do pessoal do Radical. Eu falei assim: alguma coisa aconteceu com o Rodrigo. E eu falei assim: mas eu entreguei ele para o Senhor. Irmãos, quando eu comecei a abrir as mensagens, o Senhor seja louvado, glorificado seja o nome do Senhor. O Rodrigo, quando saiu, irmãos, do Radical, ele foi para a igreja dos amigos e me mandaram uma foto do meu filho de joelho segurando um violão.
E o meu filho, naquele dia, ele botou assim, em um relacionamento sério com Deus, mas não com a igreja. E aquela foto, ela rodou na internet, e as pessoas começaram, porque as pessoas conheciam que eu lutava pelo meu filho, e começaram a mandar muitas mensagens para o meu celular. E eu abracei o meu esposo e falei: filho, nós não podemos desistir daquele que nós amamos, porque o meu filho voltou para o Senhor. Foi difícil, irmãos. Foi o tempo ali que ele levou 3 meses. E passando tudo isso, Rodrigo volta para casa. E Rodrigo fala para mim assim: gente, mãe, eu vou ser um missionário. E eu, oh, glória, né? A gente pensa missionário, né? Hoje em dia me tornou missionário. E não demorou muito, nós recebemos uma ligação da Junta de Missões Nacionais. E eu atendi essa ligação. E eu me identifiquei e falaram: você é mãe do Rodrigo? Sou Simone, mãe do Rodrigo. Nós somos da Junta de Missões Mundiais e tem uma solicitação para ele ir para o Amazonas. Aí eu... E o meu filho foi ser radical, missionário radical lá no Amazonas. E o Rodrigo passou um bom tempo lá no Amazonas. Tudo aquilo que eu dava, que ele tinha de bom e de melhor dentro de casa, o Senhor levou ele lá para o meio do Buiuçu, lá para o meio dos ribeirinhos. E o Rodrigo foi morar numa casa de... Sempre esqueço, aquelas casinhas de madeira que fica palafita, né? Não sei. E ele ficou ali, ele chegou no Amazonas na época da cheia, o bichinho não sabia pescar, não sabia nada. E ali ele passou uns bons perrengues com Deus. E um dia a gente estava em casa almoçando, aquela mesa farta, e eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, eu sei que lá hoje não tem nada para ele comer. Eu sei que meu filho está passando muita necessidade naquele lugar. E lá não tinha internet não, gente. Raramente eu recebi uma foto dele. Ele teve que subir no telhado para poder mandar a foto. E ele mandou aquela foto. Naquela casa, sem nada, sem a melhor comida. E ele manda aquela foto e fala assim para mim. E a hashtag, né? Mãe, eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou vivendo a vontade de Deus. Amém? Teve a pandemia, o Rodrigo teve que vir embora. E depois o Rodrigo foi para o Sul. Trabalhou um bom tempo lá no Sul. E lá no Sul é muitas pessoas viciadas, muitos jovens se suicidando. E meu filho foi ali um instrumento na vida daqueles jovens. Hoje ele voltou. O que eu quero falar para vocês, meus irmãos? A irmã pediu: irmã, fala, como que nós podemos transformar a sociedade com esses dons? Sabe como? Sendo você a diferença. Começando pela sua casa. Se a sua casa for transformada, toda a sociedade ao seu redor pode ser transformada para o seu amor. Por tudo aquilo que você tem dentro de você. Irmã, a irmã vai me ajudar. Eu vou pedir à igreja que fique de pé. E você vai fechar os seus olhos para nós falarmos com o nosso amigo Espírito Santo. Eu contei para você aqui um pouquinho da minha história, bem resumido. Mas eu sei, irmãos, que estar aqui, como o pastor falou, não é fácil. Foi uma luta. Cada um deixou algo em casa. Cada um deixou algo por fazer. Mas eu quero te dizer que o que ficou lá em casa, o Senhor está cuidando. E pode parecer que não vai acontecer, mas acontece. Pode parecer que é impossível. Uma sociedade tão má, irmã. Uma sociedade tão devastada como está a nossa. Nós somos luz e sal da terra e o Senhor chama para isso. E você quer mudança? Começa na tua casa. Fecha os teus olhos.